Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar de objetivos para a prosperidade. 8 horas, o pessoal está chegando ainda. Oi, Flávio, seja bem-vindo. Primeiro, já acende mais uma luz aqui atrás de mim. Vamos falar sobre prosperidade. Aí. Pessoal, precisamos movimentar. Tudo bem, querido? Como você está? Precisamos movimentar algumas ferramentas para as coisas acontecerem melhor aqui para a gente dentro do Sintonia, principalmente em termos de Instagram. Então, daqui a pouco, quem for ouvir um pouco mais sobre essa live, eu preciso que ajude compartilhando ela, tá bem? A ideia hoje, Flávio, está ouvindo bem? Chegou mais... Tá, então tá, também tá bom, Danilo também entrou agora. Então, assim, a ideia, pessoal, é falar um pouco sobre objetivos para a vida mais próspera. A maioria das pessoas querem ganhar na Mega Sena, mas não tem noção de como trabalhar isso energeticamente falando. Então, o Sintonia, ele trabalha isso com os clientes de uma forma mais prática, digamos assim. As duas coisas ao mesmo tempo, live e aula, legal. E a ideia é trabalhar um pouco dessas informações, desses conceitos que trazem mais liberdade, mais prosperidade, mais felicidade, para que as pessoas possam resolver as questões da vida. Então, o Sintonia, ele trabalha como primeiro aspecto a liberdade. As pessoas têm que ser livres para que elas possam ser prósperas. E, consequentemente, a liberdade leva à prosperidade e as duas coisas juntas levam à felicidade, tá? Rogério, também seja bem-vinda, bem-vindo. Carol, seja bem-vinda. Valéria, seja bem-vindo. Então, assim, quando a gente olha para o Sintonia, nós olhamos para a realidade de cada cliente em particular, tá? Então, algumas pessoas falam, eu quero ganhar na Mega Sena. E ganhar na Mega Sena existe a possibilidade, mas mexer para que essa energia aconteça, existem muitas variantes. O exemplo que eu dou em relação a isso é a questão de jogar num cavalo, por exemplo. Você vai no Jockey Club e você vai apostar num cavalo. Então, você escolheu o cavalo e você vai mexer a energia para que aquele cavalo ele consiga ganhar o prêmio. Então você mexe na energia do cavalo. Só que você também tem que mexer na energia do jockey que vai conduzir o cavalo. Aí você também tem que mexer na energia do alimentador, do cuidador do cavalo, para que ele faça as coisas como ele faz rotineiramente e nada dê errado. Você tem que mexer também na energia da pista de corrida para que as coisas aconteçam e não tenha nenhum empecilho. Você tem que mexer também para que o cavalo ele saiba correr num dia de sol ou num dia de chuva, e tem que trabalhar com a hipótese de sol e chuva. Então, são muitas variantes para serem trabalhadas para se chegar a um prêmio desse sentido. Então, muitas vezes, e a maioria das vezes, é sorte mesmo, tá? Com o Sintonia, a gente consegue trabalhar a prosperidade das pessoas a partir daquilo que ela tem nas próprias mãos. Então, quando o cliente vem, ele fala assim, Paulo, eu quero me recolocar num trabalho melhor. Então, nós conseguimos trabalhar a energia do cliente para ele se colocar numa posição melhor ou num trabalho melhor, para que ele tenha mais condições financeiras e não só financeiras. Quando o Sintonia vai trabalhar, ele trabalha vários aspectos ao entorno da pessoa.
Então ele vai trabalhar a vida pessoal, a vida afetiva, que eu sempre falo desses 7 aspectos. Não tem como trabalhar um aspecto só na vida do cliente. Então, eu tenho um cliente que é um exemplo que eu sempre dou, que ele estava muito tempo fora do trabalho e a gente modificou a energia dele, rompemos alguns laços emocionais e colocamos ele num trabalho bacana. Em menos de 2 meses ele recebeu promoção e agora com a pandemia ele foi dispensado pela empresa e ele conseguiu se reencaixar, se recolocar de novo dentro do prazo que eu havia dado para ele. Eu falei, olha, me dá 40 dias para recolocar você numa outra empresa, e isso aconteceu. Então, o Sintonia ele consegue trabalhar com essas variantes dentro daquilo que eu já conheço da energia do cliente. Ontem eu estava dando aula e eu citei um exemplo na aula em relação a isso, já pensando na live de hoje. Eu tenho uma cliente que ela tem uma retífica num lugar aí do país, e ela sempre trabalhou e sempre entrou dinheiro. Quando a gente começou a trabalhar, oi Léo, seja bem-vindo, Beto, seja bem-vindo, Roberta, Fátima, seja bem-vinda. Quando a gente começou a trabalhar o objetivo de vida dessa minha cliente, a empresa dela, que é uma mecânica, deu um salto muito grande em termos financeiros. Então, nós temos que sempre ter um foco para que as coisas aconteçam. Nós temos que ter um foco para que o dinheiro possa entrar. Então, as pessoas falam assim, quando vem falando de dinheiro, de ser rico, de ser milionário, por que você quer ser milionário? Porque eu quero comprar 3 carros, quero comprar um monte de casa, eu quero viver fazendo esse dinheiro render mais. Tá, mas você já é milionário. Eu quero ajudar toda a minha família. Tá, mas o que a tua família vai fazer para merecer isso? Então, e aí a gente entra naquela parábola do casulo, da borboleta, de você ir lá, a borboleta fazendo aquele esforço para sair do casulo, você ir lá e cortar o casulo, e ela não tem energia para esticar as asas, porque você simplesmente foi lá e ajudou ela. Então ela não fez o esforço de irrigar de material genético dela as asas da borboleta. E muitas vezes a gente faz isso com as pessoas da nossa própria família. Então nós tiramos o direito das pessoas de terem um esforço quando nós começamos a ajudá-las. Então hoje, dentro da ideia do Sintonia, é muito mais interessante nós deixarmos um legado energético para os filhos, para os herdeiros, do que um legado financeiro. Porque vai dar briga, vai dar discussão. É difícil quando tem uma disputa de herança, uma divisão de herança, que saia todo mundo satisfeito. Não tem. Porque um fez demais, um cuidou da mãe, um cuidou do pai, e está recebendo todo mundo igual, aquele que nunca fez nada está ganhando. Então sempre tem uma disputa. Então, o que eu proponho em termos de prosperidade é deixarmos valores, deixarmos heranças de consciências, de capacitação, de formação, de investir na pessoa para que ela tenha condições de atingir o objetivo da vida dela. Tá? Então, são 2 coisas que eu quero trabalhar contigo, com vocês, nessa live de hoje. Tanto a questão das pessoas que têm foco, como as questões das pessoas que não têm foco. O Leonardo entrou aqui, e quando nós começamos a trabalhar a fazenda lá do Leonardo, não tinha um foco específico, era a criação de gado. E quando nós começamos a colocar um foco, tanto na família quanto na fazenda, as coisas começaram a vir numa proporção muito grande. Então, todos nós devemos ter foco naquilo que nós vamos fazer para entrar o dinheiro e com o dinheiro que vai entrar. Então não é entrar o dinheiro por entrar, é entrar o dinheiro para alguma coisa. O que nós temos que entender é que o dinheiro, ele é uma energia e ele não pode ficar parado. O dinheiro,
você se movimentou, você acordou de manhã, você pegou chuva, você foi trabalhar com sol, você passou calor, você batalhou o dia todo para aquele dinheiro entrar. Então você gastou energia, você ganhou energia para aquele dinheiro entrar na tua mão. Você precisa fazer com que esta energia transformada em dinheiro tenha um outro fim para ela também se movimentar. Quando esse dinheiro ele começa a se movimentar, automaticamente ele começa a trazer mais dinheiro. É assim que funciona dentro do universo, tá? Muitas pessoas leram ou assistiram o filme O Segredo, ou leram o livro O Segredo, fazem um painel, alguns coaches indicam a ideia de colocar o painel na parede, visualizar isso todo dia, trazer energia. Tem alguns livros, alguns escritores que colocam a questão de você materializar aspectos na tua vida. Mas qual a intenção de você materializar alguma coisa? Eu conversava com uma pessoa essa semana e essa pessoa falava que fazia a experiência de materializar dentro das ferramentas que aprendeu a borboleta azul. Mas qual a intenção de materializar a borboleta azul? E por que não alguma coisa palpável, não alguma coisa de conhecimento? Um outro cliente ontem foi muito interessante, segunda e terça foi muito interessante porque veio, assim que nós definimos a live de hoje, veio muito material para eu estar trabalhando com vocês, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, pode mandar. Eu vou pedir para que vocês partilhem essa live e me digam aí, dá um joinha, dá um ok, curte aí para me dizer se a imagem tá boa, o som tá bom, tá? Eu só preciso desse feedback de vocês aí, tá? Eu falava de um cliente meu que ele aprendeu a meditar dentro do Sintonia Quântica. Então, as meditações dentro do Sintonia são diferentes. A gente já fez uma live sobre isso. E as meditações do Sintonia, a gente não abaixa a frequência. A gente eleva a frequência. Oi, Antônio, tudo bem? Que bom que você está aí. Quando nós entramos no Sintonia, a gente eleva a frequência, a gente não diminui. Nós fazemos com que a coisa se expanda, aumente sempre. Esse cliente, ele é um médico e ele me mandou um áudio dizendo que ele queria conhecimento. São poucas as pessoas que buscam conhecimento. A maioria das pessoas procuram dinheiro, relacionamento, tranquilidade, segurança. E a gente já vem trabalhando com ele e essas questões ele já conquistou com o trabalho dele. Então, quando nós começamos a trabalhar, ele atendia uma média de 10, 20 pessoas por semana. E aí nós começamos a trabalhar a prosperidade dentro do trabalho dele. E hoje a agenda dele só vai ter vaga para dezembro. Então, olha a prosperidade desse cara. Então, se alguém desistir, é só puxar e colocar outro. Então, é uma linha de prosperidade muito grande. Então, as coisas começam a entrar muito grande. Em termos de dinheiro, em termos de profissão, em termos de clientela, em termos de sucesso, em termos de valorização do nome, em termos de responsabilidade. Então, acaba criando uma proporção muito maior quando nós trabalhamos a questão de prosperidade com foco, tá? Então, ele entrou em contato e ele falou assim, Paulo, eu cheguei do trabalho bem cansado e eu fui tomar um banho, e daí eu desliguei o chuveiro e sentei no box e comecei a meditar, trabalhando com a ideia de prosperidade. E aí ele falou assim, geralmente você fala para ir na sexta dimensão. E a informação que eu queria, eu fui mandado para a oitava dimensão. Quando eu falo de dimensão, é vibração, tá? Então, eu estou aqui, eu estou vibrando na terceira dimensão. Se eu começo a me agitar, eu aumento o meu batimento cardíaco, então eu aumento a minha vibração, eu aumento consequentemente a minha dimensão, a minha escala dimensional. Quando eu faço a minha
a minha mente se expandir, ela vai buscar aquilo que eu quero em qualquer lugar do universo. E é assim que funciona. E ele foi buscar conhecimento. E nesse processo de buscar conhecimento, ele foi para a 8ª dimensão e ele falou, Paulo, aconteceu assim, 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 e isso é positivo ou isso é negativo? Eu falei, cara, o que acontece é que como você foi buscar numa dimensão muito alta, o teu cérebro ainda não processa esse conhecimento, porque ele lia o material que tinha na mão dele e ele não conseguia compreender. É como se nós estivéssemos lendo em árabe, por exemplo, vários riscos e ele não conseguia compreender. Então, ele falou, Paulo, eram muitos gráficos, era muito material e eu não conseguia definir o que era. Eu falei, calma, porque o teu cérebro ele vai decodificar isso, vai demorar um pouco mais, para que as coisas comecem a acontecer a partir do conhecimento. Então, esse conhecimento ele foi internalizado dentro de você e você vai começar a trabalhar com ele de uma maneira que, na hora que você for ver, já aconteceu esse processo de conhecimento aplicado. Então, funciona mais ou menos nesse sentido, tá? Pessoal, dúvida? Estão conseguindo acompanhar a minha linha de pensamento? Me dá um oi, me dá um feedback aí, se está acompanhando. Porque eu quero falar muito de prosperidade hoje. Eu quero, não quero esgotar porque não tem como, mas eu quero trazer bastante informações em termos de prosperidade. Obrigado, Samara. Então, assim, hoje, avalie aí para você qual é o foco que você está dando no teu trabalho e no teu futuro. Por quê? O universo entende que se você é um profissional, vou usar o meu caso, eu sou um profissional indiretamente da saúde, tá? Porque eu trabalho energeticamente a saúde dos meus clientes. Quando eu entro nessa energia de prosperidade, de saúde, eu tenho que cuidar primeiro de mim. Até que ponto você, dentro da tua linha profissional, você está cuidando de você mesmo? Até que ponto o que você faz te realiza? Eu estou trabalhando no primeiro aspecto que é pessoal. Então, o que você faz? Você acorda de manhã já pensando, poxa, que saco? Ou você acorda de manhã animado? Você acorda... Tem questões que são da própria pessoa, no sentido de ser mal-humorado de manhã, mas existem questões também de pessoas que não estão estimuladas para acordar animado de manhã. Então temos que entender isso, tá? Quando nós definimos isso, colocamos um foco, colocamos um objetivo. Então, eu atendo por dia, quando eu vou abrir a minha agenda, uma média de 10 pessoas por dia. Então eu estou atendendo menos agora, amanhã eu estou atendendo 8 pessoas, porque eu tenho aula à noite. Então o meu dia ele começa às 6h30 da manhã, eu começo a atender durante o dia, no final do dia eu tenho 1h30, 2 horas para eu me organizar, porque às 8 horas eu começo a dar aula e vou até praticamente às 11 horas da noite. É cansativo? É, mas as pessoas que me vêm atendendo não me vêm cansado ou reclamando. As pessoas que vieram para a aula, ontem ainda era na terça e na quinta que eu dou aula, na terça-feira o pessoal vendo assim, eu falando besteira, eu agitado, pilhado, por quê? Porque eu me sinto realizado em fazer o que eu faço. Então, a primeira ideia, quando nós pensamos em dinheiro, é ver se o trabalho que você faz, ele te realiza. Se ele não te realiza, é por quê? Porque você está no lugar errado ou porque ele não te dá o retorno financeiro que você gostaria. Então, esse cliente meu que é médico, ele trabalhava na unidade de saúde, ele trabalhava em 2 hospitais, fazia plantão no final de semana e atendia na clínica dele. Hoje, ele trabalha na prefeitura, na unidade de saúde, e ele deixou os hospitais, ele deixou os plantões, porque ele quer ter qualidade de vida. Então, o que ele ganhava com os plantões, o que ele ganhava atendendo em outros hospitais, ele passou a ganhar no atendimento clínico dele.
O Leonardo, Léo, você está aí na live? Posso te chamar? O Leonardo, quando a gente começou a fazer um trabalho, a fazenda ela se mantinha e ela estava num processo legal. E hoje ele está conseguindo dar passos maiores, ele está acontecendo coisas maiores e fazendo a coisa acontecer maior. Então é o objetivo depois que a gente coloca. Então quando nós começamos a trabalhar, e algumas lives com o Leonardo que a gente já fez, ele explica muito isso, então eu não vou estar invadindo a liberdade dele de falar isso. Ele tinha muitos conflitos ali, ou com o funcionário, ou com o espaço, ou com família. E quando nós começamos a organizar isso, o trabalho dele começou a dar prazer, começou a dar satisfação. Então ele fazia tudo o que ele faz hoje, só que hoje ele acorda animado, nós mudamos um pouco o estilo de vida, e aí ele começou a olhar para as coisas acontecendo de uma outra forma. E está acontecendo de uma outra forma. Então, agora nós vamos dar outro passo em cima disso. Então, quando a gente trabalha com foco, com objetivo, é muito mais fácil. Então, a minha sugestão é que você avalie: o teu trabalho te traz felicidade? Não. Por quê? Por causa da questão financeira ou por causa da questão de que eu não gosto do que eu faço mesmo? Tá. Vamos imaginar que você seja enfermeiro, que você seja dentista, que você seja um empresário e você não está satisfeito. O que te impede de mudar de ramo? Ah, Paulo, eu tenho medo porque eu estudei isso a vida inteira. Olha, eu estudei para ser padre. Larguei na metade do caminho. Modifiquei, ressignifiquei, comecei a trabalhar como professor. Não gostei de trabalhar como professor, porque eu não tinha liberdade. Larguei disso e fui trabalhar como vendas para 2 empresas multinacionais. Era gostoso, era maravilhoso, eu viajava um monte, tinha qualidade de vida, tinha dinheiro entrando no bolso, só que faltava alguma coisa. E aí eu larguei tudo isso para arriscar naquilo que eu faço hoje. E já são 12 anos. Então, o que te impede de dar saltos? O que te impede de ter qualidade de vida? Olha para esses aspectos e bota foco. Porque se você não tiver foco naquilo que você realmente quer, as coisas não vão acontecer ou vão acontecer truncadas. Então, como eu falava dessa cliente minha, que tem a oficina, quando ela botou foco, que olha, hoje a oficina que eu tenho, ela vai me dar condições de eu ter o meu espaço, de eu envelhecer, de eu criar galinha, de eu ter a minha horta, de eu ter as minhas coisas. Começou a entrar mais clientes, os clientes começaram a sair satisfeitos, funcionário que incomodava saiu, está entrando funcionário novo, que está dando outra cara para a vida dela. Quando nós começamos a olhar para o foco, para o objetivo, tudo, absolutamente tudo, se torna extremamente mais fácil. Tá? Esse é o primeiro aspecto. Quando nós vamos sair do pessoal agora e vamos para o afetivo. Tá? A questão da prosperidade, ela passa pelo nosso pessoal, porque nós fazemos escolhas. Tá? Então, eu, Paulo, quando eu optei por fazer o que eu faço, eu não tinha condições de manter um relacionamento, eu não tinha condição de pagar um cachorro-quente para alguém, ou dividir o cachorro-quente. Eu estava todo nesse processo. Eu me eximi de ter um relacionamento até eu construir a minha vida. Então, eu construí a minha vida e hoje eu já penso em ter um relacionamento. Qual que é a minha dificuldade de relacionamento hoje? Com a mente que eu tenho, com a cabeça que eu tenho, a maioria das pessoas não pensam igual. Elas querem segurar, elas querem controlar, elas querem colocar freios na minha vida. Só que eu já não admito mais isso. Então eu conheço pessoas, só que essas pessoas, a hora que querem começar a me controlar, começar a me segurar, eu não estou falando de um casamento, de um relacionamento não monogâmico, eu estou falando da questão de ter controle da vida mesmo. O que você está fazendo, onde você está, com quem você está.
eu quero a senha das tuas redes sociais, essas coisas todas me incomodam muito. Então, um relacionamento próspero, para mim, hoje, é alguém que saiba administrar isso junto comigo. Eu não vou querer controlar as redes sociais de ninguém. Eu entendo que a pessoa teve um histórico de vida, teve uma vida antes de mim. Então, eu eliminei a minha vida de relacionamentos antes e estou disposto a seguir com alguma pessoa. Hoje, como está o seu relacionamento afetivo? A pessoa que você escolheu para estar do teu lado, ela agrega, ela traz valor à sua vida, ela caminha lado a lado junto com você, ou ela te puxa para trás? Ela segura você. Esse processo de avaliação é muito importante. Por quê? Eu falava de qualidade de vida. Então vamos imaginar que eu seja terapeuta e eu viva de balada, não que eu não possa ir, eu viva tomando bebida. A grande maioria da galera hoje precisa beber, precisa tomar gin, precisa tomar corote, precisa tomar um monte de coisa. Então, confirmando aqui pra mim, e precisa estar louco. Então, assim, imagina o Paulo postar nas redes sociais o tempo inteiro com um copo na mão. Qual a segurança que eu vou passar? Eu posso estar com um copo na mão, mas eu não preciso postar isso, eu não preciso... é fingimento? Não. É se preservar. Uma que eu não bebo muito, uma que eu não sou tanto de balada, mas assim, a imagem que você está mostrando diz muito de você. E se você está com alguém que quer isso o tempo inteiro, fica muito complicado. Porque nós temos que viver, nós temos que ser prósperos, de usufruir tudo que tem pra gente. O Paulo já teve de beber muito e... Oi? Ressaca? Já. O Paulo já ficou de ressaca, o Paulo já deu PT. Só que isso são coisas minhas. Então eu não preciso ficar alardeando, eu não preciso todo final de semana mostrar que eu estou embalada. Eu não preciso mostrar todo final de semana que eu estou bebendo, eu não preciso mostrar tudo, porque nem é da minha natureza. Então, se eu trabalho com saúde, por que eu tenho que mostrar uma vida que não leva à ideia de saúde? Qual que é a imagem que eu quero mostrar nas minhas redes sociais? Qual é a imagem que eu tenho de mim? Qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim? E qual a imagem da pessoa que vai estar do meu lado? Então, hoje eu tenho clientes homens e mulheres muito bonitos, muito bem resolvidos e muito bem financeiramente. Então, eu vou viajar, eu vou participar de alguns eventos. Se eu for para Palmas, por exemplo, eu vou sair com o Léo, eu vou sair com o Antônio Kleber, eu vou sair com várias pessoas e conviver. A pessoa que de repente não está comigo e não viajou, eu vou sair com a Juliana, eu vou sair com a Marcela, eu vou sair com um monte de gente. A pessoa que está comigo e não entende que são clientes ou que são amigos, vai ficar querendo controlar a minha vida. E eu não vou conseguir dar atenção para quem está lá. Então eu vou falar assim, olha meu amor, eu vou dar atenção para essa pessoa e eu preciso que você entenda que daqui a pouco a gente conversa e eu te dou um resumo de tudo que aconteceu. Isso é um relacionamento saudável. Então, é um relacionamento próspero, porque a pessoa vai estar construindo contigo e te estimulando a fazer mais, a fazer melhor. Tá dando para entender a minha linha de raciocínio no segundo aspecto, que é o afetivo? Então, eu já falei do pessoal e eu estou falando do segundo, que é o afetivo. Me dá um joinha aí, me dá uns corações aí, partilha essa live, manda pergunta... partilha aí no aviãozinho, partilha com seus contatos aí as informações, tá? Essa live. Detalhe, pessoal, só um parênteses aqui que eu vou começar a falar do terceiro aspecto. Nós chegamos a 5.000 pessoas entendendo e acompanhando o material do Sintonia no Facebook. Nós precisamos alavancar isso também no Instagram. Então eu preciso da ajuda de vocês para fazer subir a galera do Instagram. Me ajudem, por gentileza. Muitas pessoas gostam, muitas pessoas partilham e é um conteúdo legal. Eu tenho prazer de fazer isso que eu estou fazendo. Se eu tivesse prazer, eu estaria fazendo qualquer outra coisa, vendo novela, vendo uma série agora, mas eu tenho prazer
em ficar aqui falando com vocês de quarta-feira, tá? Terceiro aspecto pessoal falamos, aspecto afetivo falamos, vamos falar agora do aspecto social, amizades, tá? Amizades entram na mesma frequência, na mesma sintonia e na mesma vibração. Quem é o seu círculo de amigos? Os seus círculos de amigos são aqueles que te estimulam ou aqueles que quando você fala de um projeto novo, fala, ai, será que vai dar certo? Já colocou a dúvida na tua cabeça. Esse tipo de pessoas, ainda bem que saíram da minha vida, tá? Então, muitas coisas eu faço primeiro e depois eu partilho. Então, só vão ver depois que a coisa aconteceu. Então, o social, ele vai muito junto com esse processo. Há um tempo atrás, um amigo meu falou assim, nossa, os amigos colocaram, eu estou namorando, e os amigos da pessoa que eu estou namorando colocaram um monte de inferno na cabeça dele. Eu falei, mas que tipo de amizade que é? Não sei, vamos questionar. Então, qual o tipo de amigos que você tem que entram na sua vida e que entram no teu relacionamento? Os amigos, eles entram na sua vida pessoal e entram na vida do teu relacionamento. Então, existe relacionamentos que quando terminam, vai cada um para um lado. E aqueles amigos que tinha antes são deixados de lado. Você não agregou nem os amigos do teu relacionamento e nem você acrescentou nada de amizade na vida da outra pessoa. Então, a ideia é que quando você começa num relacionamento, você vai colocando aos poucos a sua vida para essa pessoa. Então, depois de 6 meses entra 10%, 20%, até no final, você pensar em comer uma pizza, ganhar um anel no dedo e morar junto, tá? É uma possibilidade isso que acontece com as pessoas próximas da gente e a gente tem que estimular, porque é o processo natural das coisas, tá? E é assim que acontece. O Gabriel tá não, que pena. Então, é assim que acontecem as coisas na vida da gente. Então, nós temos que estimular que as pessoas se conheçam, que bote aliança no dedo, que vá comer pizza, que jogue a bandeja no chão para celebrar. Tudo isso eu acho maravilhoso. Imagina quando a pessoa fala assim, eu recebi um convite meio estranho no final de semana e eu não sei o que falar. Com certeza vai querer te amarrar. Cara, foge porque tu é muito livre, não vai dar certo, não vai ser legal. Não! Estimula, vai viver essa experiência, vai ser feliz. Então, são esses tipos de amizade, de social, que te levam para frente. Os teus amigos, eles te mostram como em relação ao teu pessoal e teu afetivo e te lançam como em relação ao teu profissional e financeiro. São aqueles que te colocam um cigarro no dedo para você tirar uma foto e colocar no Instagram. São aqueles que te dão um copo na mão para você tirar foto e colocar no Instagram. E os seus clientes verem que você está louco no final de semana e que você pode ir chapado trabalhar no outro dia e que você, olha, por mais que ele seja um bom profissional, a vida dele não condiz com aquilo. Então, assim, qual que é o papel do teu círculo de amizade? Qual que é o papel das pessoas que estão em torno de você? Procure ter pessoas que estimulem, que somem, que agreguem. Então, o tempo todo, várias pessoas que eu estou vendo aqui entrando na live, a gente se ajuda, a gente se agrega, a gente bota valor nas coisas. É difícil quando acontece uma situação, falar assim, olha, vamos avaliar melhor, mas o tempo inteiro, vamos colocar processo. O Léo falando, eu sei bem disso. Essa semana, por exemplo, a gente estava conversando, o que vai fazendo, o que você não conseguir, me pede ajuda, vamos fazer. Então, é estimular. Eu tive um diretor nessa empresa multinacional que eu trabalhava, ele falava assim, vamos fazer grande. Se a gente errar, a gente vai errar grande, mas porque a gente tentou grande. Porque se a gente acertar, se nós acertarmos, nós vamos acertar muito grande. Então é essa a ideia. Vamos acertar grande, vamos fazer grande. Vamos trazer, agregar pessoas que pensem grande para a nossa vida. Vamos pensar
trazer pessoas que pensem livres, que pensem prósperas, que pensem felizes, que não queiram denegrir a tua imagem, que não queiram denegrir o teu relacionamento. Deu para ter uma ideia? Sim, não, talvez, tá? Obrigado, Cíntia. Que bom que você entrou, guria. Vamos entrar no quarto aspecto, que é a família. Família, eu sempre digo nas aulas que eu dou que ou a gente agradece ou a gente lamenta. Nós podemos agradecer metade ou nós podemos lamentar metade. Ou podemos lamentar inteira ou podemos agradecer inteira. Pessoal, vocês não estão com dúvida mesmo? Tá bem claro o conteúdo, tá bem legal, tá dando para entender. Então assim, vamos lá para o quarto aspecto. Então já falamos de vida pessoal, falamos de vida afetiva, de vida social, agora vamos falar de vida familiar. Pensem na família de vocês. Eu tenho mais 4 irmãos, o meu pai já é falecido e tenho a minha mãe. De todos, eu sou o único que saiu da minha terra natal, Pirassununga. E eu sou o único que conquistou algumas coisas. Isso é mérito. É criar situações. É achar que Pirassununga é pequena demais para mim. Aonde você está, no lugar que você está, qual o tamanho do teu sonho? Qual o tamanho do teu objetivo? Qual o tamanho da tua realização? Eu, quando lá em Pirassununga, e eu avaliava a minha vida, eu via que Pirassununga não iria me oferecer muita coisa. E eu fui criando situações, e uma delas era meu desejo, que era ser padre. Sim, eu sou quase santo com isso. Queria ser padre, e o que me ajudou muito, porque eu teria que fazer uma faculdade, viajar de uma cidade para outra, então estar no seminário ajudou nesse processo, tá? Sou muito grato à igreja, sou muito grato a tudo, mas eu não consegui ficar por me segurar demais. Então, a minha cidade me segurava demais, a minha família me segurou demais, e a igreja me segurava demais. Então, eu saí disso tudo. Eu pertenço a isso tudo. Então, eu pertenço a Pirassununga, eu pertenço à minha família e eu pertenço à igreja. Só que eu vou lá participar da igreja, eu vou participar com o olhar de Paulo, não com o olhar de que eu tenho que viver aquilo como uma lei. Eu tenho a minha vida aqui fora, eu tenho os meus hábitos aqui em Curitiba, e quando eu vou para a minha cidade, Pirassununga, eu vou entrar dentro de Pirassununga. Então, Pirassununga não tem parques, Pirassununga não tem shopping, Pirassununga não tem ciclovia, Pirassununga não tem nada disso. Então eu vou ter que voltar para aquele mundo e me adaptar por alguns dias àquele mundo. Eu não vou excluir, eu vou voltar para a minha família. Então a minha família tem uma realidade diferente da minha. Então Paulo, ele tem um pensamento aberto. A minha família não tem esse pensamento. Então a minha família ela ainda pensa dentro dos padrões de Pirassununga. Então, eu já fui para fora do país, eu já viajei para outros estados, já morei em outros estados. Isso me agrega conteúdo, isso me agrega história de vida. Só que eu não sou melhor do que um dos meus irmãos. Eu sou diferente. A minha ideia é que eu gostaria que todos eles viessem comigo no processo que eu tenho hoje. Só que eles têm o pensamento deles e eu tenho que respeitar. Respeitar e aceitar são duas coisas completamente diferentes. Então eu posso não aceitar o que eles fazem, o que eles dizem, mas eu tenho que respeitar. A aceitação é diferente. Então, na nossa vida, uma família próspera, ela tem que acolher e empurrar. Quando ela não te acolhe, e não te empurra, você tem que fazer o teu caminho, sair desse núcleo familiar, sem sair de dentro da estrutura. Então, eu ainda converso com os meus irmãos, eu ainda converso com a minha mãe, mas a realidade deles é diferente da minha.
Eu entendo que o vínculo que me une aos meus irmãos é a minha mãe. Já vai fazer 26 anos que eu saí de Pirassununga, então eu já não tenho mais aquele vínculo. Eu convivi muito mais com meus amigos do ensino médio, quando eu fazia ensino médio, do que com a minha família nos últimos tempos. Então, o mesmo relacionamento que eu tenho hoje com os meus irmãos que moram lá, eu tenho com meus amigos do ensino médio. E eu coloco eles na mesma balança, porque eles não interferem na minha vida, eu não interfiro na vida deles. Isso se chama liberdade, não se chama descaso, não se chama pouco caso, não se chama relaxo. Então, a família da gente, ela tem que estimular. A minha família, ela ainda pensa naqueles padrões, eu não consigo voltar mais. Como pensa a sua família? Como pensa os teus pares, digamos assim? Tem a família de origem, pai, mãe, irmãos, e tem a família que você constituiu. Os teus filhos, o teu esposo, a tua esposa, eles estimulam você a querer mais? Entenda isso. Não é largar, terminar o relacionamento por causa disso, por causa daquilo, mas fazer com que cada pessoa esteja no seu lugar. Vamos imaginar que eu esteja me relacionando neste momento com alguém e essa pessoa começa a dizer, eu estou casado. Fui lá, papel, aliança, pizza, tudo aquilo. Eu estou casado. Automaticamente, eu não vou sair desse relacionamento porque eu estou investindo nesse relacionamento. Tá? É que tem algumas pessoas na live aqui nesse momento que vão receber uma aliança no final de semana. E a gente está estimulando, só para vocês entenderem a minha alegria. Então, eu estou num relacionamento. Boa noite, padre, tudo bem? Quando a gente está num relacionamento, não tem como eu estar com uma pessoa que me segura e eu querendo ir. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar um limite que até aqui essa pessoa vem. Então eu tenho que dar atenção, escolha minha, dar atenção para que ela se acalme nesse lugar, mas eu vou continuar caminhando. Ou a pessoa vem comigo e parelha, ou eu vou estar com ela, mas não puxando ela. Eu não vou estar arrastando a pessoa, porque ela não vai querer acompanhar. Então, entenda que nós temos que entender a pessoa que está do nosso lado. Família, deu para entender sim ou não? Tem dúvida? Manda aí que eu já respondo. Deixa eu tomar uma água. Pessoal, partilha essa live, faz a coisa acontecer aí. Precisamos aumentar o número de pessoas no Instagram. Já tem 5.000 pessoas atingindo o Facebook, então automaticamente quem quiser ser amigo vai para a página do Facebook, tá? Então, eu gostaria que essas informações, essas mensagens chegassem mais pessoas, tá? A ideia é trabalhar com conhecimento, com informação, com conteúdo e mudar o mundo, mudar a cabeça das pessoas, fazer as coisas acontecerem, tá bom? Vamos trabalhar profissional, quinto aspecto, então trabalhamos a vida pessoal, trabalhamos a vida afetiva, trabalhamos a vida social e trabalhamos a vida familiar. Então nós saímos de um grupo. Oi, Gabriel, tudo bem? Seja bem-vindo, Gabriel. Vamos trabalhar agora a questão financeira, tá? Profissional, perdão, me perdi aqui. Então, a ideia no profissional é que nós acordemos cedo com prazer daquilo que a gente faz. Nós já fizemos. Nós já falamos um pouco disso no início da live. Chegou o dono da aliança, pessoal. Então, gente, desculpa, mas tem gente roxa aqui do meu lado, tá? Então vamos lá. Quando a gente vai trabalhar o profissional, nós temos que entender que o nosso trabalho, ele tem que dar prazer, assim como o nosso relacionamento, assim como nossos amigos e assim como a nossa família. Um trabalho que não te dê prazer, não agrega na tua vida. Você vai estar fazendo essas coisas empurrado. E aí a prosperidade não acontece, porque se você está indo trabalhar por trabalhar, ou porque você está indo trabalhar porque fez uma faculdade, ou porque você está indo trabalhar porque tem que pagar a conta, aonde que está a prosperidade disso?
A prosperidade, ela se encaixa no sétimo aspecto que eu vou falar daqui a pouco, que é espiritualidade. Então, a prosperidade dentro da vida pessoal, dentro da vida afetiva, dentro da vida social, familiar, ela tem que fazer parte. Então, eu sugiro que você avalie o teu trabalho. Eu sugiro que você se arrisque mais, que você planeje, que você faça as coisas acontecerem. Eu ia dar um exemplo tão... que você largue o teu trabalho pensando num trabalho melhor para você conseguir colocar aliança na mão de outra pessoa. Esse é o risco. Quando você se arrisca, o universo te abre possibilidades, te abre um trabalho novo, que faz você ganhar mais, que faz condições de você pagar pizza, colocar uma aliança no dedo, alugar um apartamento e morar junto. Tudo isso é maravilhoso. Então é arriscar. O profissional, ele é a base da nossa vida. Nós ficamos muitas vezes 8 horas no trabalho. Dinheiro não significa prosperidade. É bem isso, Léo. Então assim, não adianta fazer as coisas obrigadas. Não adianta você fazer amarrado. Pegando o exemplo do Léo aí um pouco, o Léo fazia amarrado. Era difícil lá atrás, era difícil. E hoje está numa alegria tremenda. Então, olhar para a nossa vida, olhar para as coisas, olhar para a realidade. Qual que é o nosso foco? Então, hoje o meu foco é fazer com que mais pessoas recebam essa informação. Por isso eu estou falando do Instagram, para vocês me ajudarem. Então eu preciso disso. O objetivo de algumas pessoas é ir morar junto com uma aliança no dedo. E as coisas acontecem, o universo facilita. A ideia do Léo, o foco do Léo é trabalhar o agro junto com o ecológico, e aí as coisas ajudam. Cíntia, quando você arrisca, o universo se vira para te ajudar. E isso é verdade, mas com foco. A gente não pode deixar o foco de lado. O profissional é onde as pessoas mais têm medo de arriscar. Só que é onde a gente mais erra grande ou onde a gente mais acerta grande. Nós precisamos sair do mediano. Nós aprendemos a nossa vida toda a ficar no mediano. Ficar na média 7. A média 7 passa de ano. Eu estou aqui, eu vou receber o suficiente para eu pagar minhas contas e sobra um dinheirinho no final do ano para eu ir ali em Matinhos, que é aqui no litoral do Paraná, molhar o pé na água e voltar no Réveillon. Eu vou no dia 30 e volto no dia 1. Qual que é a vantagem disso? Não, trabalhe para que o teu dinheiro tenha vida, que ele seja realmente energia. Ele não venha com a energia de pagar conta, ele venha com a energia de trazer felicidade. E aí você, não estou desfazendo de Matinhos, tá? Entendam isso. Mas assim, entenda que Matinhos eu posso pegar o carro aqui hoje, descer lá, passar um final de semana e voltar, é perto. É perto. Então assim, larga o medo, larga o julgamento, larga a insegurança, larga tudo isso. Repense a sua vida. Se você precisar de ajuda, entra em contato, marca uma sessão, a gente conversa sobre a tua vida, a gente organiza. Se não, tem um monte de terapeuta que está aqui na live que pode te ajudar, que trabalha com a mesma frequência de sintonia que a prosperidade. Então, fazer as coisas acontecer é isso, é arriscar-se. Quando a gente nasce sem saber andar, a gente nasce sem aprender a falar, a gente aprende a andar e daqui a pouco a gente vai correr, a gente aprende a falar e daqui a pouco a gente declama poesia, a gente vai cantar. Então, é isso que a gente tem que entender na nossa vida. O trabalho, ele é onde nós mais investimos energia. Não é gastar energia, é investir energia. Imagina se eu, trabalhando 13, 14 horas por dia, não fosse feliz com o que eu fizesse. Eu ia estar cheio de ruga. Olha que pele boa, gente. Olha que cutis. É isso que a gente tem que fazer, com que o nosso trabalho seja feliz, com que o nosso trabalho nos traga realização. Tá dando para entender? Ficou claro a questão profissional? Dá um joia aí. Thalita, chegou agora. Seja bem-vinda. Tá dando para entender? Dá um joia, dá coração aí, porque os corações aparecem mais rápido e eu consigo ver. Daí eu já vou pro sexto aspecto legal. O sexto aspecto é a questão financeira. Então, nós temos uma vida pessoal, nós escolhemos alguém para estar na nossa vida.
Dentro disso, nós constituímos amigos e apresentamos essa família essa pessoa para os nossos amigos, criamos uma nova família, ou não, no meu caso, arrumamos um trabalho, e aí a partir do trabalho, que é onde a gente gasta mais tempo, nos traz dinheiro, tá? O dinheiro, ele é energia. As pessoas não entendem que o que a gente investe no dinheiro, para receber o dinheiro, é o que a gente ganha de retorno. Você pensa em contas para pagar, ou você pensa em dinheiro para você executar os seus planos? Quando você compra alguma coisa, quando você vai comprar um apartamento, vai comprar um carro, quando você vai comprar aliança, você está investindo ou você está gastando dinheiro? É isso que a gente tem que entender. Não é gastar dinheiro, é um investimento. Quando você vai comprar um carro, você está investindo para você chegar mais rápido no lugar que você quer. Quando você está investindo na sua casa, você está investindo na casa do João de Barro. Você está construindo a tua casa para trazer alguém para morar junto. Quando você está investindo numa aliança, é porque você quer alguém para estar na tua vida. É isso que a gente tem que entender. Então, investir dinheiro é diferente de gastar dinheiro. Investir dinheiro é quando você agrega. Gastar dinheiro é encher a cara no final de semana, vomitar, ficar de ressaca. Olha só, eu tenho clientes que vieram num processo e já pararam, graças ao meu trabalho e ao bom Deus, saía à noite, passava o sábado, trabalhava, saía à noite, bebia, enchia a cara no sábado. No domingo estava podre, estava estragado. É um dia que perdeu vivendo a ressaca daquela cachaça que ele vomitou antes de sair e ir para casa. Então, é entender o que é gasto e o que é investimento. Quando eu saio, meus amigos podem confirmar isso, eu vou tomar 1, 2, 3 cervejas, eu vou tomar um copo de gin, uma dose de gin ou alguma coisa nesse sentido, e para mim já tá bom, porque eu não preciso de bebida para eu ser feliz, eu não preciso de bebida para eu ser alegre. Não estou falando que eu seja parâmetro, mas eu estou dando o meu exemplo. Léo falando, se entrar na energia de gastar o dinheiro, o próprio dinheiro corre. É bem verdade, tá? Quando a gente investe na gente, quando a gente investe nas coisas que a gente quer, as coisas acontecem mais rápido. O dinheiro, ele responde porque é uma energia. Como que você guarda o dinheiro dentro da sua carteira? Socado? Ou um de costas para o outro? Ou coloca enfileiradinho como fila indiana? A fila indiana vai para frente. Coloca 10 pessoas. Uma virada para lá, uma virada para lá, uma virada para lá, e faça eles andarem. Vai andar truncado. Coloca o dinheiro de frente um para o outro, fila indiana, um olhando para as costas do outro, fazendo as coisas acontecerem. Coloca do menor para o maior, como é na escola, como é no exército, como é em todos os lugares. Coloca em ordem crescente, da nota menor para a nota maior, de menor valor para maior valor. Isso é respeitar o dinheiro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando em termos de... É matéria, mas é matéria que significa energia de trabalho, energia de realização. Vocês estão conseguindo entender a minha linha de raciocínio, pessoal? Tá todo mundo muito quieto, geralmente tem pergunta. Hoje tá bem, né? Tá assim, e tá um monte de gente na live aí, tô legal. Então, é essa a ideia que eu tenho. Pessoal, partilha essa live, por gentileza. Então, assim, todos os seus contatos aí, vamos falar de prosperidade com todo mundo. Vamos fazer todo mundo, eu quero todo mundo comendo pizza e colocando aliança no dedo. Léo, pensa nessa possibilidade. Cíntia, vamos botar energia nisso, tá? Então, vamos lá. Vamos trabalhar agora a questão espiritual, que é o último foco dentro do Sintonia. Então, nós trabalhamos a vida pessoal, a vida afetiva, a vida social, familiar, profissional, espiritual, financeira e espiritual, tá? Então, vamos focar nisso. Espiritualidade. Tudo isso... Ô Zé, seja bem-vindo!
Tô gostando do povo dessa live hoje. Então, assim, ó, vamos trabalhar a questão de fazer as coisas acontecer. Vamos fazer as coisas acontecer. Léo, se for botar aliança no dedo, tem que jogar a bandeja no chão, tá? Na pizzaria ou na churrascaria que joga a bandeja no chão, tá bom? Tem que fazer fiasco. Vamos lá. A espiritualidade, ela pega tudo isso que eu falei, tá? O que é a espiritualidade? A espiritualidade é quando nós transcendemos aquilo que a gente é. Agora vem, Maria passa na frente, é isso aí, Valéria. A espiritualidade, ela transcende tudo isso. A espiritualidade, ela faz a coisa acontecer. A espiritualidade, ela faz com que o meu pessoal... Isso, Rosina. O pessoal, o espiritual, ele faz com que a gente transcenda aquilo que eu sou em termos de pessoal. O espiritual, ele faz aquilo que eu transcenda aquilo que eu sou no afetivo. Ele faz eu transcender aquilo que eu sou em termos de social. Ele faz eu transcender naquilo que eu sou em termos de profissional financeiro. Peterson, ciclo de amizades com pessoas com problemas financeiros pode prejudicar o nosso crescimento? Peterson, depende de como você se relaciona com essas pessoas. Não necessariamente tem a ver com isso. Tem que ver se essas pessoas pensam pequeno. A minha sugestão é que você comece a expandir a cabeça delas. Se não conseguirem acompanhar o teu processo, você vai começar a fazer com que elas entendam o teu processo e te acompanhem. Se não acontecer, você vai começar a verificar se elas te puxam para trás. Se estiver te puxando para trás, segurando a tua vida, aí eu vou sugerir que você reavalie os teus relacionamentos, tá? Então, só observe isso. Então, eu tenho muitos amigos que não têm uma condição financeira favorável, mas que estão em busca estão crescendo. Eu tenho amigos que trabalham em supermercado e todo o dinheiro que eles ganham no supermercado eles estão investindo em faculdade, estão investindo em curso, estão fazendo um curso técnico para depois poder fazer faculdade. Então são pessoas que, mesmo simples, pensam grande. Tá? Respondi a tua pergunta? Então assim, avalie tanto a família, tanto o teu relacionamento, como os teus relacionamentos sociais. Tá? Eu acho muito mais perigoso pessoas que te puxam para gastar dinheiro e não investir dinheiro. Não investir energia, mas gastar energia. Por exemplo, o exemplo que eu estava dando agora de pouco. Você ir numa balada, ficar 5 horas numa balada e você gastar o teu dia todo de ressaca porque você encheu a cara. Isso é gastar energia. Tu está entendendo que o teu organismo, o teu mental, o teu energético tem que se restabelecer disso que foi gasto de energia? Quando eu vou para balada, algumas pessoas já foram para balada comigo e eu já fui junto com outras pessoas na balada, danço, brinco, converso, ando, faço, e no outro dia eu estou bem, eu estou de boa, eu não estou desgastado energeticamente, porque eu me conheço e eu sei aonde que vai a minha energia. Tá? Então, vamos voltar. Então, o espiritual, ele não é só você ir lá na igreja e rezar. Não é só você ir lá tomar comunhão. Não é só você ir lá comer a galinha preta. Não é só você ir lá e fazer várias coisas relacionadas à religião. Mas é você trabalhar a sua espiritualidade, a sua transcendência. É você ter pessoas que somem, por que eu estou usando esse dedo aqui para falar de pessoas que somem na nossa vida? Sei lá, ato falho. De relacionamentos sociais que acrescentem na sua vida, de pessoas na família que acrescentem na sua vida. Então é tudo isso que a gente tem que entender.
tá? Nossa, já deu 1 hora, meu Deus. Então, é essa mensagem que eu queria passar para vocês. Pessoal, rapidinho, amanhã, nós vamos sortear dia 27 de outubro, vai ter curso de sintonia. O Jean vai colocar no feed o sorteio. Divulguem, por gentileza, ajuda a gente a divulgar o curso. E já está acabando. Pessoal, muito obrigado por participarem e a gente se vê quarta-feira.